Meu irmão amado, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. A nossa primeira leitura desta sexta-feira é extraída do livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, do 14 ao 17. Jeremias, capítulo 3, do 14 ao 17. O salmo responsorial é o de número 31 e o evangelho é Jesus explicando a parábola do semeador na sua multiplicidade de terrenos, né? A semente que caiu em diversos terrenos. É São Mateus, capítulo 13, do 18 ao 23, e vamos iniciar um pouco pela nossa primeira leitura. Convertei-vos, filhos, que vos tendes afastado de mim, diz o Senhor, pois eu sou o vosso Senhor. Vou tomar-vos um de uma cidade e dois de uma família, e vos reconduzirei a Sião. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com clarividência e sabedoria. Quando vos tiverdes multiplicado e crescerdes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, não se falará mais da arca da aliança do Senhor. Ela não virá à memória de ninguém, não se lembrarão dela, não a procurarão nem fabricarão outra. Naquele tempo, chamarão Jerusalém trono do Senhor. Em torno dela se reunirão em nome do Senhor todos os povos. Eles não se deixarão mais levar pelas inclinações de um coração mau. Esta para nós é palavra do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos ficar primeiro aqui neste texto. Antes que Israel fosse ao cativeiro, e foi, aquele desfecho já era esperado, já era sabido. Era questão de tempo. E por sinal, notícias de que Jerusalém seria cercada, Jerusalém seria invadida, que exércitos, comitivas inimigas estavam aproximando-se, não faltaram. E o povo sempre ficava naquela expectativa, até porque aquelas notícias, aquelas informações serviam para quê? Para que os governantes extraíssem do povo o máximo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Para protegerem-se, eles exigiam a última lã do povo, com a ideia de que precisamos vos proteger, porque se nós, que somos a força bélica, a força militar, não estivermos prontos, vocês não serão protegidos. Entende, queridos? Entende, queridos? E muitas vezes não havia a notícia de um ataque iminente. Era simplesmente uma informação que era passada para, por meio daquilo, sugar, tirar, arrebatar a última lã das ovelhas. Então aquilo era sinônimo de quê? Era sinônimo de poder, era sinônimo de riqueza, era sinônimo de bem-estar, era sinônimo de banquetes, de festas, de orgias. Quem era que fazia isso?
o próprio povo de Deus, nos seus líderes, nos seus representantes, naqueles que de fato deveriam tratar o povo com transparência, com lisura, com sobriedade, com honestidade, ou seja, literalmente, o povo de Deus tornava-se uma massa de manobra na mão dos próprios líderes do povo de Deus. Isto é sério. Porém, no entanto, todavia, não podemos descartar que um ataque inimigo era iminente. E não era uma questão que aconteceria apenas com Israel. Muitos outros povos, muitas outras fortalezas, capitais eram sitiadas. Muitas outras nações. Israel estava no meio. Jerusalém era uma dessas. Então havia no coração do povo, havia na mente do povo, uma real certeza de que a qualquer momento eles poderiam ser invadidos. Eles poderiam ser sitiados. Eles poderiam cair nas mãos de uma superpotência que queria ampliar as suas fronteiras e abrir caminhos. Passar por Israel, passar por Jerusalém, era caminho para outras regiões. Então, era conhecido de todos que aquela situação, mais cedo ou mais tarde, aconteceria. Agora, mesmo que não esqueçamos também que Israel sempre cria: o Deus que nos tirou do Egito é o nosso Deus. É o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eles não esqueciam isto. Isto estava incrustado na mente e no coração deles. Então havia sempre aquele fio de esperança que aquele apocalipse, aquele Armagedon, assim digamos, podia não acontecer pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, por uma intervenção divina. Todavia, mesmo que inevitável fosse aquela tomada, aquela conquista, as mensagens de conversão, elas eram constantes. Até porque não era aquela destruição, aquele ataque, aquele Armagedon que iria determinar o destino do povo de Deus. Entende, queridos? Guardemos esta mensagem. Quantos de nós somos sitiados? Quantos e quantas vezes, ou melhor, todos nós, e quantas vezes nos vemos em mãos inimigas? Hoje, por exemplo, está fazendo 2 meses que meu filho partiu. Aquele câncer foi um demônio terrível, cruel, devastador, implacável. Eu me vi diante daquele demônio. E quantos estão vendo-se diante de um demônio deste? Ou seja, mesmo que
caiamos na mão deste inimigo, mesmo que caiamos na mão deste adversário, mesmo que sejamos sitiados, mesmo que sejamos incendiados, mesmo que todas as tragédias aconteçam sobre a nossa vida, essa tragédia, essa invasão, esse demônio não determinará o nosso destino. Consegue entender, queridos? Mas missionário, seu filho morreu. Não sei quem também. Um outro bem mais novo. Aqueles rapazes ali, aquele acidente. Não esqueça, queridos. Não esqueça. Não há tragédia, não há doença, não há morte física. E ela pode ser da forma que for, que determine o nosso destino. Quem determina o nosso destino é aquele que tem ingerência, que tem poder sobre o corpo e sobre a alma. O câncer só tem poder sobre o corpo, a AIDS só tem poder sobre o corpo, o acidente só tem poder sobre o corpo, a devastação na Ucrânia só tem poder sobre aquilo que é material. Mas o verdadeiro destino do ser humano não está nas mãos de uma nação inimiga, não está nas mãos da Rússia, não está nas mãos de qualquer superpotência que possa atingir e atacar um outro país de menor porte, de menor possibilidade de defesa. O destino final do ser humano não está no poder do inimigo. Ah, missionário, a minha família está passando uma situação terrível. A minha empresa está passando uma situação terrível. Não esqueça disto. Essa situação, por mais terrível e devastadora que você esteja vivendo, ela não determinará o teu destino, a tua história, porque a nossa história, a nossa vida está nas mãos de Deus. Isso aqui é coisa de fé. Também não é preciso crer nisto, queridos. Isso aqui é para quem crê em Deus, para quem desenvolve um pouco da fé, dentro do ramo da teologia, seja ela qual for, a religião que for, prega isto. Mas isto aqui não é necessário ninguém crer. Agora, aquele que crer, e sobretudo o cristão, se ele não crer nisto, dificilmente ele é cristão. Então é diante daquela história, é diante daquele contexto iminente que Israel estava vivendo, que o profeta Jeremias ele vai transmitir algumas mensagens. Primeira mensagem: convertei-vos. Convertei-vos. Já disse que quando Jeremias começou o seu ministério profético, 40 anos depois, Nabucodonosor atacou Jerusalém, tomou Jerusalém, em 2 anos consecutivos. E já 40 anos antes, Jeremias está dizendo ao povo: convertei-vos. Mas por que convertei-vos? Se a invasão é iminente, a probabilidade matemática de que seremos atacados e seremos deportados por uma dessas superpotências, e quem estava dando as cartas naquela época era o Império Babilônico, era Nabucodonosor. Se isto é uma realidade, simplesmente ainda não aconteceu, mas a qualquer instante pode acontecer, e se os exércitos inimigos atacarem nossa capital, nós não temos chance de defesa. Para que nos converter?
Não é uma boa pergunta, queridos? Para que nos converter? Se tem algo, praticamente tudo indica que vai acontecer. É exatamente aí que vai entrar a segunda mensagem, baseado neste texto que lemos. Ele vai dizer o seguinte: convertei-vos, no capítulo 14, porque eu vos reconduzirei a Sião. Apenas convertam-se. Não importa o que vocês passarão, o ataque, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, a ruptura do culto, o roubo, o furto dos objetos sagrados do templo. Convertam-se. Primeira mensagem. Por que converter? Porque mesmo que vocês sejam levados para lá, para o pior dos cativeiros, eu vos reconduzirei a Sião. Isso é bom para nós escutarmos, queridos? Mesmo que passemos pelo que passemos, pelo que passarmos, há uma promessa de Deus. Eu vos reconduzirei. Eu vos restaurarei. Eu mudarei o rumo das coisas. Não pensem. Observe algo, queridos. Com 100 anos ou 120 anos, eu acho que ninguém vai passar dos 150 anos. Nós vamos ter que morrer mesmo. Você já imaginou se toda a nossa glória, se toda a nossa grandeza, se todo o nosso bem-estar estiver restrito para este tempo que vamos viver na face da terra? Ainda que morramos velhinhos depois de desfrutar de tudo que tínhamos direito, não é muito pouco. Será mesmo que a morte colocará um ponto final na nossa história? E o nosso destino não será outro senão uma sepultura fria dentro de um cemitério? Ah, missionário, eu quero a graça de Deus da minha vida hoje. Eu quero a bênção de Deus da minha família hoje. Eu não estou confiando nesse amanhã, nesse depois, nisso, naquilo outro. Não. Será mesmo, queridos, que a nossa visão cristã, a nossa visão de Deus, ela é tão medíocre que ela só contempla este período que temos de vida aqui em cima desta terra? Será que é tudo que nos conforta? É tudo que nos alegra? É tudo que nos basta? Um bem-estar aqui nesta terra e nada mais? Convertei-vos, porque eu vos reconduzirei. Convertei-vos. Porque mesmo que vocês sejam levados a um cativeiro, a um sistema de escravidão terrível, eu vos trarei de lá. Eu vos trarei de lá. Eu vos reconduzirei. Deus está dizendo, mesmo que esse câncer te abata, mesmo que essa enfermidade acabe com o teu corpo, vive apenas a comunhão comigo. Vive apenas a tua conversão. Apenas muda de vida, porque eu te reconduzirei a Sião, mesmo que tu estejas no vale da sombra da morte. A minha jurisdição não termina diante da fronteira da morte. Eu sou suficientemente capaz de abrir o túmulo e tirar-te de lá. Não te preocupa com isso. Apenas vive em comunhão comigo e deixa o resto, eu dou conta.
Mas, embora o povo cresce e creu na profecia de Jeremias, era impossível não considerar a razão principal da tragédia iminente. Ou seja, se eles não mudarem, tudo se repetirá. Você já vai entender o que estou dizendo? Se eles não mudarem, tudo se repetirá, mesmo Deus nos trazendo de volta, nos reconduzindo a Sião. Se eles não mudarem, preste atenção, tudo pode repetir-se. Tudo pode acontecer outra vez. Porque eles são os nossos dirigentes, eles são os nossos guias, eles são aqueles que deveriam velar pelas nossas almas. E é exatamente aí que o profeta Jeremias vai dar uma terceira mensagem, que está no versículo 15 do capítulo 3. Ele diz o seguinte: calma, calma. Eu sei que isso é um problema. Eu sei que isso é uma realidade. Eu sei que isso é um fato. Porém, eu vos darei pastores segundo o meu coração, que com sabedoria vos apacentarão. Que bonito, né, irmãos? Vale ou não vale a pena crermos em Deus? Vale ou não vale a pena depositarmos a nossa confiança naquele que pensa em tudo? Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Eu vos darei. Porque as decisões de vocês não dão certo. Vocês pediram um rei. O que aconteceu com Saul? Vocês quiseram ser como as outras nações. E como é que vocês estão vivendo? Então calma, eu vos reconduzirei a Sião, tenham calma, porque eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com sabedoria. E por sinal, aqui é uma responsabilidade nossa. Jesus disse: pedi ao Senhor que mande operários para a vossa messe. É uma responsabilidade nossa orar, rezar pelos nossos pastores, estou falando aqui pastores em níveis gerais, queridos. Estou falando daquele capataz lá na empresa. Estou falando do bispo, estou falando do papa, estou falando do presidente da república, do governador, do prefeito, dos vereadores, de todos aqueles que têm uma ingerência social sobre uma coletividade. Estou falando de mim, do pai de família. Estou falando daquele trabalhador, daquele funcionário que é capital para que aquela empresa produza. Deus está dizendo: eu vos darei trabalhadores segundo o meu coração, que trabalhem com sabedoria. Eu colocarei na tua empresa pessoas segundo o meu coração que trabalhem com amor, com maestria. Isso vale para tudo, queridos. Mas este contexto é óbvio que faz-nos entrar na dimensão apenas daqueles que estão em funções de liderança. Eu vos darei. Israel, sobretudo aqueles 40 anos que antecederam o cativeiro, queridos, a maior dor do povo de Israel
era saber que eles estavam passando aquela situação, que eles estavam na iminência de ir em cativeiro por causa dos seus pastores. Olhe lá no livro dos Reis. Há um bordão que é quase que uma realidade para todos. E ele fez o mal perante o Senhor. E ele também fez o que Deus reprova como seu pai. E mais na frente, e aquele outro rei fez o mal diante do Senhor. Eram os reis, as autoridades máximas da nação. Eles também estavam na condição de pastores que deveriam bem apacentar aquele povo. Por isso disse: tudo bem, Deus vai nos reconduzir, Deus vai nos trazer de volta para Sião, porém, se eles não mudarem, se eles continuarem do mesmo jeito, o povo sabia que estava vivendo aquela crise por causa dos seus governantes. O povo sabia que estava vivendo aquela crise por causa dos sacerdotes, que estavam coluiados com o rei. O culto deles não era um culto para o povo, mas era um culto para o rei. Eles manipulavam o culto para favorecer o rei. Inclusive, houveram profetas, que eram os profetas da corte. Em nome de Deus, eles transmitiam ao povo uma mensagem que Deus não havia dado. Mas eram mensagens que favoreciam a corte, que favoreciam o rei. Quantas e quantas vezes Israel esteve vivendo literalmente sem pastores em todas as áreas, porque reis, profetas e sacerdotes estavam fazendo o que Deus reprova, o que Deus reprovava. Olhemos para o nosso Brasil. Olhemos para muitas nações onde tem uma minoria se banqueteando e o povo, na sua maioria esmagadora, nem osso está roendo. Nem osso está roendo. As informações estão aí. Deus está dizendo: não se preocupem, porque eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com sabedoria. Tempo comum. É o tempo do pastor apacentar com sabedoria. Não é o tempo do pastor arrancar a última lã das ovelhas. É hora de apacentar com sabedoria. Meu irmão e minha irmã, sejamos honestos, não sejamos cínicos de apontar o dedo para o povo pagão, para o povo que não tem Deus, para o povo que vive fazendo as piores coisas com o nome de Deus. Obviamente, eles também terão uma conta a ajustar com Deus, e Deus vai ajustar a conta com eles segundo a misericórdia de Deus, segundo os critérios que ele estabelecer. Uma coisa são eles, uma coisa somos nós, outra coisa somos nós. Vamos parar de apontar o dedo para quem está fazendo isto, aquilo e aquilo outro, e vamos olhar para nós. Porque o problema não está lá fora, o problema está no meio do povo que se diz
povo de Deus. É em nós que o problema está, não é lá fora. Quem está lá fora pode pegar a imagem de Jesus, de Nossa Senhora, o que quer que... E pode urinar em cima, pode fazer cocô em cima, pode arrastar a imagem de Jesus na Sapucaí, pode fazer o que eles quiserem. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É que quem vai falar contra isso está lá na Sapucaí, vendo o espetáculo. Está lá pulando o carnaval. Está lá compactuando. Já comprou o seu abadá para participar de tudo aquilo. O problema não está lá. O problema está aqui. O julgamento de Deus ele se dá a partir de nós, a partir do seu povo, a partir da sua casa. Como que vamos querer resolver problema do mundo? Como que vamos resolver o problema lá do governador, lá do presidente? Se dentro da nossa casa a desordem está estabelecida, a injustiça está... Meu Deus, o que é que nós estamos vendo todos esses dias? O culto a Deus não combina com a injustiça. O culto a Deus, ele passa pela justiça social, ele passa pela política. É muita injustiça que há no meio do povo de Deus, é muita exclusão. E Deus está dizendo: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão, que não serão as razões de um cativeiro, de uma opressão, de um ataque, de uma humilhação. Tudo bem, Senhor. Amém. Bendito seja o teu nome, mas o Senhor vai nos reconduzir, o Senhor vai nos dar pastores. E como fica o templo? Como fica a arca da aliança? Afinal de contas, o Senhor está lá no propiciatório entre os querubins. É de lá que o Senhor fala com o seu povo. É lá dentro do templo, no Santo dos Santos, que a sua glória se manifesta. A Shekinah da tua glória se manifesta lá. E se os inimigos destruíram o templo, destruíram a cidade, destruíram a arca, e agora? Como é que vai ser? Aí vem uma outra mensagem. Qual é a mensagem? Não se preocupem. Não se preocupem. Porque eu não vou precisar da arca, eu não vou precisar do templo. Não se preocupem. Não se preocupem. Jerusalém será a cidade do Senhor. O que é que ele diz aqui? Jerusalém será chamada trono do Senhor. Não é a arca, não é o templo, agora é a cidade. Não se preocupem, porque as pessoas não precisarão entrar no templo, as pessoas não precisarão se curvar diante da arca, elas vão olhar para a cidade, e elas vão rodear a cidade e irão curvar-se diante da minha glória. E isto será tão forte, que todos os povos irão reunir-se em torno de Jerusalém e se converterão. Guardemos estas 5 mensagens. Quando nós verdadeiramente nos convertermos,
quando nós verdadeiramente produzirmos frutos dignos de arrependimento, ou seja, frutos que mostram um coração contrito e convertido. Não é algo escondido, não é algo que estará lá dentro do templo, no Santo dos Santos escondido. A glória de Deus, ela vai se manifestar em toda a cidade. Onde estivermos, aonde formos, a glória de Deus vai se manifestar. Ela vai se manifestar na nossa casa, ela vai se manifestar no nosso trabalho, ela vai se manifestar na repartição pública, ela vai se manifestar em todas as instâncias do poder. E a consequência disso é que todas as pessoas ao redor, elas vão ver que aí há a manifestação de Deus, a presença de Deus, e elas automaticamente se converterão. Automaticamente elas abandonarão as inclinações de um coração mau, porque elas verão de longe. Repito-me, elas não terão que entrar no templo para ver a Shekinah, a glória, a presença de Deus na arca. De longe, elas vão olhar para a cidade e vão dizer: aqui tem Deus, aqui tem a presença de Deus, aqui tem a manifestação de Deus, e esses povos se converterão ao Senhor. Quando acontece esta conversão, é porque acontece o que está dito no Evangelho. É porque a semente da palavra caiu em um bom terreno e produziu frutos abundantes. Amém, amém, amém.